Essa vocês lembram, né? Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Mais uma vez. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Amém? Nós, nesse momento, vamos abaixar nossa cabeça, falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado porque o Senhor conta conosco, que somos luz e sal da terra, Deus. Obrigado porque nós podemos proclamar o Teu amor, nós podemos deixar as nossas vidas serem usadas, nós podemos deixar as nossas casas serem usadas para proclamar a Tua esperança, Deus. Nós te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Eu coloquei aqui a agenda, mas eu acho que eu só vou falar uma coisa. Depois, quando eu lembrar, depois eu falo de mais coisa. Pode sentar. Pode sentar, gente. Nosso pastor, no último domingo, lançou a jornada de Casa de Esperança. No final de julho, teremos a Casa do Julgamento, em que você pode trazer um convidado, não crente, crente, melhor não crente, para que ele possa ouvir mais, né? E, logo em seguida, os PGs serão usados para a Casa de Esperança. Então, todos os estudos dos PGs, desde semana passada, já estão voltados para a Casa de Esperança. De domingo agora já é a segunda lição. Então, se você não pegou a primeira, ainda tem algumas unidades e domingo será distribuída a segunda lição para ser usada durante a semana, tá? Então, pode procurar lá na recepção que vai ter da segunda lição e qualquer coisa que eu lembrar, depois eu falo. Vamos cantar uma canção para já dar um gancho para o pastor Luciano, que ele vai trazer a mensagem. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me,
quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. O pastor Luciano vai estar vindo e eu quero aproveitar e falar uma coisa para o irmão. Quando acabar a mensagem do pastor Luciano, eu queria dar oportunidade para um irmão que queira fazer alguma coisa, ou queira fazer um solo, ou queira ler um texto da palavra do Senhor. Queria abrir essa oportunidade para o irmão. Então, enquanto ele está pregando, se alguém sentir o desejo de ter a oportunidade para fazer alguma coisa para o Senhor, fique à vontade e fale com a gente. Eu quero fazer um solo do cantor cristão. Vai ser muito legal a gente ouvir alguém aqui nessa tarde e noite, tá bom? Pensa alguém aí. Se tiver mais de um, sem nenhum problema, tá bom? A gente faz fila se tiver mais de um. Amém. Amém. Boa noite. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos nessa tarde e noite. Quando a irmã Marlene me convidou, ela chamou eu e minha esposa para assistir o culto aqui com vocês. Assiste o culto lá com a gente. De repente o irmão tem alguma ideia para ajudar a gente. Mas a gente vai ter um pregador lá. Eu convidei um pregador. O irmão vai vir só para assistir. Eu falei, amém. Quando eu cheguei em casa, o que eu fiz? Eu falei, vou bem preparar uma mensagem, que esse pregador vai bem faltar. Quem vai pregar sou eu. Aí falei com a Renata. Falei com ninguém. Esse pregador vai faltar, quem vai pregar sou eu. Aí comecei a preparar a mensagem. Aí durante a semana, a irmã Marlene me passou uma mensagem. Irmão Luciano, pastor Luciano, pode pregar, o pregador não vai vir. Eu falei, glória a Deus, eu sabia que ia ser eu. Aí preparei a mensagem. Mas eu estou muito contente mesmo de estar aqui com os irmãos nessa noite, os irmãos do grupo Ebenezer. Se teve um grupo assim que me impactou quando eu cheguei aqui na Igreja Batista em novembro do ano passado, foi a escola dominical dos irmãos que assistem 8 horas da manhã aqui. Eu sempre aprendi, desde muito pequenininho, que você não conhece uma igreja pelo culto à noite, você conhece uma igreja pela escola dominical. E quando eu vi aqueles irmãos empolgados assistindo a escola dominical 8 horas da manhã, eu falei, esses irmãos, eles amam a palavra de Deus mesmo. E isso foi animando o meu coração e foi um fator decisivo assim, para eu e minha família ficarmos aqui, na PIB de Éden. Os irmãos podem até não saber, mas os irmãos animam muitas pessoas que chegam aqui à casa de Deus. Eu vou ler com os irmãos um texto que está lá em João, no capítulo 4. Eu vim me perguntando assim durante o dia, quantas pregações os irmãos já não ouviram no decorrer da vida dos irmãos, né? Pregação à beça, né? Quantas mensagens já não ouviram, quantos pregadores diferentes, quantos apelos diferentes, já ouviram muita coisa, muita coisa, muita coisa. Esse texto aqui, os irmãos já devem ter visto e ouvido pregações assim, centenas de vezes, em João capítulo 4. Não sei se vai dar para projetar. Dá para projetar? João capítulo 4. Pedir para os irmãos acompanharem comigo, assim que ele projetar ali. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso viu uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo, não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Somente até aí. Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui nessa sexta-feira, nessa tarde e noite tão maravilhosa, em que podemos compartilhar da tua palavra, Pai. Fala conosco, Espírito Santo, enche nosso coração e transforma nossas vidas um pouquinho mais nesse dia, pois assim te adoramos, em nome de Jesus, amém e amém. Quantas vezes eu, você, já não ouvimos ou lemos esse texto da mulher samaritana? Você já ouviu alguma pregação sobre esse texto da mulher samaritana? Quem já ouviu alguma pregação, levanta a mão assim. Ó. Já ouviu? Um montão, né? Eu já ouvi pregação nesse texto abordando vários tipos de assuntos. Alguns abordam mais a parte da água viva, outros abordam mais a vida pecaminosa da mulher samaritana. Cada um aborda um lado diferente desse texto. Mas eu queria trazer para a nossa realidade, nessa sexta-feira, algumas verdades que a gente pode aplicar na Casa de Esperança, que vai começar aqui na igreja. Aliás, já começou. Mas antes eu queria falar algumas coisas sobre esse texto. O tema da mensagem de hoje é Descobrindo o meu dom para Deus me usar. Vou fazer uma pergunta para os irmãos que a própria Renata me fez, minha esposa. Eu sempre compartilho os esboços com a Renata, a gente fica discutindo. Ela falou: descobrindo o meu dom? Mas lá vai ter pessoa da terceira idade, as pessoas estão carecas de saber os dons que têm. Será que a gente está careca de saber os dons que tem? Você sabe o seu dom que você tem, que você pode servir a Deus? Quem aqui tem um dom especial e serve a Deus com esse dom? Você conhece o seu dom? Conhece? Ou não conhece? A palavra descobrindo pode ser você descobrir uma coisa nova, ou você tirar uma coberta de algo que você encobriu, não é? Você tem um sofá que tem uma coberta nele. Se você tirar a coberta do sofá, o que acontece? Você está descobrindo o sofá. Tem coisas no passar dos anos, eu tenho 47 anos, tem irmãos aqui que têm muito mais experiência de vida do que eu, que a gente fez, mas a gente deixou para lá, ninguém se importa, não é importante, a gente vai deixando para lá e as coisas vão acabando caindo no esquecimento. E eu quero nessa tarde e noite trazer à nossa memória coisas que Deus nos deu como talento, que são talentos de excelência, e com o passar do tempo a gente foi meio que deixando de lado, foi esquecendo um pouquinho para lá. Esse texto, ele apresenta Jesus indo até uma mulher samaritana. O texto diz assim, um versículo impactante desse texto, que ele fala que era necessário passar por Samaria. Eu fui criado na igreja metodista, e tinha um presbítero na igreja metodista, que se ele pregasse 100 vezes por ano, ele sempre pregava, era necessário passar por Samaria. Ele sempre pregou o mesmo texto. Eu nunca vi aquele presbítero pregar um texto diferente, nunca vi, eu nunca vi. Mas sempre que ele pregava na igreja, eu sentava e assistia com muita atenção, porque ele sempre tinha algo de Deus para falar ao coração da igreja, mas ele nunca pregou um texto diferente, ele sempre insistia no mesmo texto, sempre insistia no mesmo texto. E esse texto ele sempre ardeu no meu coração por culpa daquele presbítero que toda vez que pregava o mesmo texto. E se tem um texto que eu
que eu mais li na minha vida foi esse texto da mulher samaritana. Eu nunca li um texto tantas vezes como eu li esse texto da mulher samaritana. Eu li muito esse texto, mas li muito mesmo. E o texto ele vai dizer para a gente que Jesus ele estava caminhando, ele saiu aos fariseus, no versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizar, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. Ele estava na Judéia, estava voltando para a Galiléia, e você, para voltar da Galiléia, se você quisesse fazer um caminho mais curto, você passava por Samaria. Mas os judeus não se davam com os samaritanos a ponto de um judeu cortar um caminho de quase 15 quilômetros só para não passar por dentro da cidade dos samaritanos. Os judeus odiavam tanto os samaritanos que eles preferiam andar 15 quilômetros a mais do que passar por dentro da cidade deles. Dá para imaginar um negócio desse? Dá para imaginar? Se você puder cortar caminho para chegar mais rápido no local, o que você faz? Você corta caminho ou você dá a volta ao maior? O que você faz? Depende pelo local onde você vai passar. Os judeus não gostavam dos samaritanos, eles preferiam cortar caminho, preferiam um caminho mais distante do que cortar caminho. Mas os irmãos sabem de onde nasceu tanto ódio do judeu pelo samaritano? Os irmãos sabem? Como é que começou esse ódio de judeu pelo samaritano? Tem noção? Os judeus, eles odiavam o samaritano por uma coisa assim que inacreditável. O rei Salomão, quando morreu, as 12 tribos foram divididas em duas partes. Antigamente, as 12 tribos viviam juntas, as 12 tribos de Israel. Salomão morreu, dividiu em duas partes. Dividiu o reino do sul, que ficou comandado por Roboão, que ficou com 2 tribos. E o reino do norte ficou com 10 tribos. Então, eles se dividiram quando Salomão morreu. Um rei ficou comandando 2 tribos e o outro rei ficou comandando 10 tribos. Até aí, eles se falam, são amigos, está tudo certo. Um dia, os assírios invadiram Jerusalém. O que aconteceu? Os assírios, quando invadiram Jerusalém, eles pegavam todo o povo, e um dos costumes dos assírios era misturar as culturas. Eles trouxeram mulheres de outras cidades, mulheres de outras etnias, mulheres de outras culturas, homens de outras culturas, homens de outras etnias, e começaram a misturar os povos, começaram a casar entre si. Então, esse reinado de Jeroboão, ele começou a se misturar, as 10 tribos começaram a se misturar. Porque esse era um costume do povo assírio, misturar o povo e fazer com que o povo perdesse a sua identidade. E se tem uma coisa que o judeu não aceita, é que ele se case com pessoa de outra nacionalidade, de outro povo. Ele não aceita isso. Então, o povo que ficou com 2 tribos, o Reino do Sul, ele começou a criar um relacionamento de ódio com a tribo do Norte. Por isso que eles não se falam. Olha que coisa interessante, né? O povo não se falava porque uma tribo se misturou com outros povos, porque foi levada do cativeiro, e quando voltou, ela estava toda miscigenada. Tinha gente que era filho de assírio, tinha gente que era filho de outras nações, e o povo do sul se manteve fiel a Deus. E eles não se falavam. Então, o povo da tribo do norte, ele ficou confinado à cidade de Samaria, e o outro povo ficou definido que ficaria em Jerusalém. E eles não se falavam por causa disso. E viviam em ódio um com o outro. E esse ódio durou até a época de Jesus. Eles não se falavam, de forma alguma. E Jesus, um dia, vindo de uma cidade, ele com os discípulos andando, ele falou, é necessário que eu passe por Samaria. Os discípulos, sendo judeus, devem ter estranhado, mas, mestre, se eu vou passar por Samaria, Jesus, é necessário que eu passe por Samaria. E Jesus, ele passa por Samaria, chega próximo a um poço, e no poço ele fica sentado. Ele senta no poço e fica aguardando. Era por volta de meio-dia, que a palavra de Deus diz. Por volta de meio-dia, Jesus ele senta ao poço e fica ali aguardando, sentado. Os discípulos saem e vão comprar comida numa cidade mais próxima, e ele fica ali sentado, aguardando pacientemente. O texto continua e diz que apareceu uma mulher samaritana. Essa mulher na Bíblia tem nome? Tem nome ela? Como ela é chamada? Só de mulher samaritana. O texto não diz o nome dela. Só a mulher samaritana. A mulher aparece e aí começa um dos diálogos
mais maravilhosos da palavra de Deus. A mulher aparece, chega ali ao poço para tirar água. Os irmãos lembram que hora ela foi tirar água? Que hora ela foi tirar água? Lembram? Ou não lembram? Por volta de meio-dia. Os irmãos conhecem o sol de meio-dia? É fresquinho meio-dia? É fresquinho meio-dia? Aqui em Éden, é fresquinho meio-dia? É um calor abençoador. Imagina no deserto, próximo a Samaria, o calor de meio-dia. É um calor absurdo. Absurdo. E o interessante do texto, que mostra, ele nos diz que a mulher ela chega sozinha ao poço para tirar a água. Ela chega sozinha, ao meio-dia. O legal é quando você começa a estudar a palavra de Deus e você começa a perceber algumas coisas que acontecem que você não perceberia se você não se aprofundasse estudando a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela foi feita para que nós mergulhássemos nela e aprendêssemos tudo que possamos aprender da palavra de Deus. A palavra de Deus tem tanta coisa a nos revelar, basta que a gente se debruce sobre ela e comece a estudar com prazer, com afinco. A palavra de Deus ela foi feita para que você leia ela com prazer. Quantas pessoas já não te ensinaram que você tem que ler a Bíblia em 1 ano? Você já ouviu isso? Você já participou de leitura bíblica em 1 ano? O que você aprendeu lendo a Bíblia em 1 ano? Fala para mim. Abre o coração, fala a verdade. Você aprendeu muita coisa que você leu a Bíblia em 1 ano? Aprendeu? Muita coisa? Quantas pessoas já te ensinaram que você tem que ler 4 capítulos por dia da Bíblia? Já te disseram isso? Quanta coisa você aprendeu lendo 4 capítulos da Bíblia por dia? E se eu te disser que a leitura bíblica, ela não é uma corrida de velocidade, assim como a vida cristã. A leitura da Bíblia é uma corrida de resistência, assim como a vida cristã. Você tem que persistir na leitura da Bíblia. Eu não entendi aquele versículo, eu leio ele até eu entender. Se eu não entendi um texto, uma passagem da palavra de Deus, eu fico nela até eu entender. E se eu não conseguir entender sozinho, eu procuro a pastora Tânia, eu procuro a Valéria, eu procuro o pastor Arildo, eu procuro alguém na minha confiança e pergunto. Eu vivi numa época, os irmãos mais antigos também viveram, que era comum você ter grupos pequenos de estudo da palavra de Deus, onde você ali perguntava um montão de coisa. Hoje em dia, numa escola dominical, você pergunta para os irmãos, e irmão, tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida de nada. Ou a gente é muito inteligente, ou a gente é muito tímido, ou a gente parou de se importar em crescer no conhecimento da palavra de Deus. E crescer no conhecimento da palavra de Deus é fundamental para uma fé madura e consistente. A palavra de Deus ela é maravilhosa quando diz que a mulher ela chega sozinha ali no poço ao meio-dia. Por que uma mulher chega sozinha no poço ao meio-dia para tirar água? O texto vai dizer para a gente que essa mulher ela tinha alguns problemas de relacionamento com a cidade inteira. A cidade inteira via essa mulher de uma forma não muito boa. Que o comum para você pegar água num poço é você reunir várias mulheres, aquelas mulheres todas se reúnem, vão juntas tirar água do poço, porque no caminho você tem perigo de assaltante, no caminho você tem perigo de animais selvagens, no caminho você tem perigo de homens que podem violentá-la. Então, para evitar esse perigo, o que as mulheres faziam? Saíam de casa às 6 da manhã, que é mais fresco, se juntavam todas elas, iam lá no poço e tirar água junta. E nisso que vai tirando água junto, o que elas vão fazendo? Elas vão conversando entre si, vão dividindo o dia, vão dividindo as dificuldades, vão falando bem do marido. Quando a mulher se reúne é só para falar bem do marido, não é? Amém, graças a Deus, só para falar bem do marido. Então elas se reuniam e iam juntas, porque era o costume da época. As mulheres todas iam juntas de manhã cedo, tirar a água do poço e voltavam em segurança. Só que essa mulher ela aparece ao meio-dia e sozinha, para tirar água, sozinha, porque essa mulher era mal vista. Essa mulher ela tem problemas pessoais que precisam ser curados. Essa mulher ela é conhecida por uma vida que ela cometeu alguns deslizes na vida, ela cometeu algumas coisas erradas, e ela é conhecida por todo mundo somente pelos erros dela. Quer ver uma coisa interessante na Bíblia?
Tem pessoas que são conhecidas na palavra de Deus somente pelos erros que cometeram. Você pega o paralítico de Betesda. A cidade conhecia o paralítico de Betesda como? Somente como paralítico. A cidade de Samaria conhecia aquela mulher samaritana, pelo decorrer do texto, somente como uma mulher que já teve 5 maridos. E uma mulher que teve 5 maridos, todas as mulheres da cidade ficavam um pouco receosas de ficar perto dela, porque essa mulher com certeza vai querer roubar também o meu marido. Então essa mulher era mal vista por toda a cidade. Por toda a cidade. Colocaram um rótulo nessa mulher, e essa mulher ela era conhecida somente pelos deslizes que ela teve na vida, pelos erros que ela cometeu na vida. Se tem uma coisa ruim, é uma pessoa que ela começa a ser conhecida somente pelos rótulos, somente pelas coisas erradas que ela fez. Ninguém comete erro o tempo todo na vida, mas se tem uma máxima na vida que a gente aprende conforme vai amadurecendo, é que você pode acertar o tempo inteiro, mas no dia que você errar, você vai ser conhecido por todos os seus acertos ou pelo erro que você cometeu. Por que você vai ser conhecido? Você pode dizer sim para o seu filho o tempo todo, mas no dia que você disser um não, como é que você vai ser conhecido pelo teu filho? Meu pai não deixou eu ir no shopping quando eu tinha 14 anos. Mas ele esqueceu de tudo que você fez. A minha mãe não deixou eu ir naquela festa quando eu tinha 15 anos. As pessoas conhecem a gente mais pelo erro que a gente cometeu do que por todos os acertos na vida. E essa mulher chegou ao poço ali meio-dia para pegar água, e Jesus começa a conversar com ela, começa a conversar com ela, começa a conversar com ela. O que Jesus pede para a mulher samaritana? Vocês lembram? O que ele pede para ela? Ele pede para ela um pouco de água. Jesus está começando um diálogo com a mulher. Ele começa a conversar com ela. E só pelo fato de ele começar a conversar com ela, a mulher já se assusta. E ela fala, como é que sendo tu judeu, você vem falar comigo que sou samaritana? Por acaso você não sabe que os judeus não falam com os samaritanos? A gente não fala com vocês, vocês não falam com a gente. E assim a gente tem vivido por anos. Desde a época do rei Salomão. Há mais de 600 anos atrás, a gente não se fala, a gente não se comunica. E Jesus fala, se você soubesse quem é que está falando com você. E o diálogo continua, Jesus tentando conversar com a mulher, e o diálogo continuando. E essa mulher, ela tem feridas na alma dela, que ela precisa de tratamento. Essa mulher ela foi machucada durante uma vida inteira, e ela precisa de cuidados. Jesus sabe disso. Jesus ele mudou toda uma rotina, mudou todo um caminho, sentou meio-dia na beira de um poço para mudar a vida de uma pessoa. Para mudar a vida de uma pessoa só. E Jesus, no diálogo com aquela mulher, conversando com aquela mulher ela faz várias perguntas a Jesus. Essa mulher, ela precisa urgentemente conhecer o amor e o plano de Deus na vida dela. O versículo 16 e 18 vai dizer para a gente assim, ele disse, vá e chama o seu marido e volte. Ela disse, eu não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que você não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. O problema dessa mulher não é somente ter tido 5 maridos e agora está vivendo com um homem, e com esse homem que ela está vivendo, ela não é casada. O problema dessa mulher é viver em solidão absoluta. Ela não pode se relacionar mais com ninguém. Uma pessoa que vai meio-dia ao poço pegar água, ela não tem mais amigo nenhum. Nenhum amigo. Nenhum amigo. Você consegue imaginar uma pessoa que não tem nenhum amigo? Ninguém para se relacionar? Ninguém para contar os seus problemas? Ninguém para desabafar? Uma pessoa que vive em completa solidão, à margem da sociedade. Uma pessoa que passa e as pessoas fecham as portas para não falar com ela. Uma pessoa que chega ao cúmulo de meio-dia a um poço, pegar água sozinha, no sol escaldante, no horário mais perigoso para você chegar até o poço. Essa mulher ela precisa de ajuda. Essa mulher precisa de ajuda. Tem um versículo na palavra de Deus que para mim é o versículo mais revelador no que eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Lá em Hebreus,
no capítulo 4, versículo 15, fala assim, ó, porque a gente não tem um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Você sabe por que Jesus Cristo ele veio como homem na terra? Por que Deus decidiu que Jesus nascesse como um homem na terra? Você sabe? Porque Jesus, como homem, ele é capaz de entender exatamente o que passa na minha vida e na sua vida. Você tem medo? Jesus teve medo. Você já teve desespero em alguma situação? Jesus também já teve. Seus amigos já te traíram? Os amigos de Jesus também já traíram ele. As pessoas próximas a você um dia já te abandonaram? As pessoas próximas a Jesus também um dia o abandonaram. Você já chegou numa situação que você olhou, ficou tão agoniado e falou assim, pai, eu não aguento mais a situação, se possível, tira essa situação da minha vida. Jesus também. Quando na cruz ele fala assim, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Nós temos um Deus que conhece exatamente cada circunstância que nós possamos viver em nossa vida. Se eu tenho medo, eu oro a um Deus que sabe exatamente o que é medo. Se eu tenho uma situação que tira a minha esperança, eu conheço um Deus e eu oro a Ele, porque Ele sabe o que é desesperança, Ele sabe o que é medo, Ele sabe o que é pavor, Ele sabe o que é os amigos o abandonarem. Quando você pega e você ora em nome de Jesus, você está orando a um Deus que sabe exatamente qual é o sofrimento que você passa. Em Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote que ele pode se compadecer exatamente das nossas necessidades. Por quê? Porque ele sabe o que a gente passa, ele conhece o que a gente passa. Então, quando ele está ali com a mulher samaritana conversando, ele sabe exatamente o que ela está passando. Exatamente o que ela está passando. Essa mulher, ela tem dúvidas religiosas que precisam ser sanadas desesperadamente. Essa mulher, ela fala, mas Senhor, o lugar de adoração é lá no templo de Jerusalém, e a gente não pode ir lá, então a gente adora aqui nesse monte. Jesus fala para ela assim, ó, vai chegar uma hora em que o lugar de adoração não é nem lá, nem aqui. O lugar de adoração vai ser um lugar de adoração em espírito e em verdade, vai ser em qualquer lugar. Em qualquer lugar de adoração. Nós, às vezes, temos muitas dúvidas em nossa cabeça, muitas dúvidas no nosso coração. Que lugar é o lugar certo para eu falar com Deus? Será que se eu orar a Deus dentro do ônibus eu estou pecando? Será que se eu orar a Deus caminhando, eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Você pode se relacionar com Deus em qualquer lugar que você tiver. Em qualquer ambiente que você se encontrar, você pode se relacionar com Deus. E é isso que ele queria ensinar para aquela mulher. Ela achava que existia algum lugar certo para adorar a Deus e não tinha. Ia chegar uma hora que adorar a Deus ia ser o adorador em espírito e em verdade. Poderia adorar em qualquer lugar. Mas chegando no ponto onde eu quero dizer para os irmãos sobre descobrindo o dom para Deus me usar, que está lá no versículo 26, que diz assim, disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, e eu que estou falando com você. Você sabia que a primeira pessoa para quem Jesus divulgou publicamente que ele era o Messias foi essa mulher samaritana? Jesus até agora não tinha divulgado publicamente para ninguém quem ele era. Mas para a mulher samaritana, ele abre e diz abertamente, eu sou o Messias. Eu sou o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Eu sou o Filho de Deus que veio salvar a humanidade. Ele abertamente diz para aquela mulher quem ele era. E ela é a primeira pessoa a receber publicamente que Jesus era o Messias. E sabe o que acontece depois que essa mulher recebe essa mensagem? De que Jesus era o Messias, que o Messias tinha vindo, ela sai correndo para a cidade dela e começa a falar para todo mundo, olha, eu encontrei um homem que disse exatamente tudo aquilo que eu estou vivendo. Ele é um profeta, ele é o Messias, ele disse que é o Messias. E ela sai contando para todo mundo. Uma mulher que não se relacionava com ninguém, que é sozinha para o poço meio-dia para pegar água, começa a dizer para toda a cidade, começa a pregar para toda a cidade, que ela tinha encontrado o Messias, o Filho de Deus. Essa mulher, antes de encontrar com Jesus, ela tinha algum dom aparente? Tinha. Ou era uma mulher que se escondia de todo mundo, de tudo e de todos? Ela se escondia de todo mundo, não falava com ninguém, ela tinha vergonha de quem ela era.
Mas quando ela tem um real encontro com Deus, ela começa a dizer para todo mundo quem era Deus. Qual era o dom natural dessa mulher assim que ela encontra com Jesus? Era de falar do amor de Deus o tempo inteiro para qualquer um. Para qualquer um, ela falava do amor de Deus. Olha o resultado de uma pessoa que tem um encontro real com Deus. Em João 4, 39 e 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Você sabia que em Samaria, Jesus não fez nenhum milagre? Não curou ninguém. Nenhum paralítico foi curado por Jesus em Samaria. Nenhum cego voltou a enxergar em Samaria. Nenhum leproso foi curado em Samaria. Jesus não fez nenhuma atuação de milagre em Samaria, nenhuma. E a cidade quase inteira se converteu. Sabe quem pregou para a cidade inteira de Samaria? A mulher que teve um encontro com Jesus lá no poço. Ela pregou para Samaria inteira, para toda Samaria. Depois que ela teve a plena revelação dada pelo próprio Cristo, que ele era o Messias. Ela despertou o dom natural dela e começou a falar com todo mundo, mesmo que as pessoas não falassem com ela, ela começou a não se importar. Que o importante para ela, a partir daquele exato momento, era divulgar que o Messias tinha vindo, que o Messias chegou. E ela começou a espalhar o amor de Deus por toda aquela cidade. Nós estamos vivendo um momento agora na igreja da Casa de Esperança, onde muitas vidas serão alcançadas, muitas vidas serão alcançadas, pelo amor de Deus, pela graça de Deus e pela nossa atuação, porque nós somos os responsáveis por espalhar o amor de Deus, por divulgar o amor de Deus. Aquela mulher, assim que soube quem era o Cristo, ela não se conteve e começou a falar para todo mundo que Jesus Cristo era o Messias, que o Messias tinha vindo, que o Salvador tinha chegado. Nós temos que divulgar para as pessoas o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que ser as pessoas que levam esperança para outras pessoas. Tem muita gente vivendo solitária, abandonada dentro de casa, não sai mais para nada. Depois que veio a Covid, tem gente que não sai de casa mais por nada. Eu conheço senhores e senhoras que não saem mais de casa, vivem com medo de tudo e de todos. Precisam de pessoas que vão lá e tragam uma palavra de esperança para essas pessoas. Nós precisamos ser essas pessoas que divulgam o amor de Deus, que levam a graça de Deus, pessoas que desenterram os talentos que têm para falar do amor de Deus. E existem tantas formas que a gente pode falar do amor de Deus, mas tantas formas que você pode falar do amor de Deus. Você pode falar do amor de Deus passando uma mensagem para uma pessoa, você pode falar do amor de Deus visitando uma pessoa, você pode falar do amor de Deus levando um bolo para uma pessoa, você pode falar do amor de Deus dando um abraço numa pessoa, se bem que você falar de abraço hoje em dia é tão complicado, as pessoas, a contaminação da Covid, parece que um abraço hoje é uma coisa quase que proibida entre as pessoas. Nós temos que encontrar uma forma de levar o amor de Deus para as outras pessoas. Nós temos que encontrar uma forma de espalhar a graça de Deus para outras pessoas. Assim como aquela mulher samaritana, assim que teve um encontro com Jesus, ela começou a falar de todo mundo, com todo mundo, do amor de Deus. Nós temos que descobrir uma forma de levar o amor de Deus para outras pessoas. Eu e você temos que levar esperança para outras pessoas. E nós temos que aproveitar esse momento da Casa de Esperança para levar esperança para outras vidas. E Deus conta comigo e conta com você. Qual talento você tem? Qual talento você tem aí que precisa ser descoberto? Quantas vezes você já não levou o amor de Deus para tanta gente e parece que a gente foi jogando isso de lado? Eu vi de um local, de uma igreja, onde uma senhora só, tinha a ação social da igreja. O que ela fazia na ação social da igreja? Ela pegava um carrinho de feira toda segunda-feira e ia pelas ruas do bairro dela. Você pode dar 1 quilo de alimento para a ação social? Você pode dar 1 quilo de alimento para a ação social? Essa senhora, sozinha, ela conseguia fazer 20 cestas básicas para a igreja. Só ela. Sozinha.
Essa mesma senhora, ela me ensinou como é que ela dizimava. Um dia ela falou assim, Luciana, eu vou te explicar como é que eu dizimo. Sabe como é que ela preparava o dízimo dela? Ela pegava as notas, que antigamente não tinha Pix, não tinha cartão de débito, de crédito, era tudo dinheiro. Ela passava as notas com ferro, para as notas ficarem bem lisinhas, jogava perfume e colocava no envelope. Ela, porque o meu dízimo ele tem que ser, não pode ser de qualquer forma, tem que dar de forma especial para Deus. Ela tratava até o dízimo de forma diferenciada. Não era comum para ela dizimar, era um momento especial. E eu fui ensinado assim. Então, tem pessoas que ela tem um dom natural de amar a Deus, de tratar as coisas de Deus, e a gente não pode esquecer isso no nosso coração. A gente não pode abandonar esses momentos especiais que nós temos com Deus, esse diferencial que nós temos de Deus, para evangelizar pessoas. Deus conta com você e Deus conta comigo. Amém? Vamos orar? Deus, nós estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, porque nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu amor, nós cremos na Tua bondade, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos ser úteis à Tua obra, ser úteis à Tua causa, assim como aquela mulher, Senhor, que teve um encontro contigo, Senhor, e assim que teve um encontro contigo, ela começou a anunciar, Senhor, que o Senhor era o Messias, e só pelo fato de ela estar anunciando, uma cidade inteira se converteu. Nós queremos ser também diferença em nosso bairro, Pai. Nos usa, Senhor, no talento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Seja esse talento de orar, seja esse talento de interceder, seja esse talento de convidar, seja esse talento, Senhor, de tratar as pessoas, Senhor, com amor, Senhor, materno, com amor fraterno, com amor paterno, mas que o Senhor nos use, Senhor, com a Tua graça e misericórdia, Pai, para que esse bairro de Eden inteiro seja alcançado, Senhor, nesse projeto da igreja que é a Casa de Esperança, ó Pai. Nós queremos, Senhor, ser diferentes e fazer a diferença, Senhor, no nosso bairro e na nossa cidade, ó Pai. Nós queremos servir de testemunho, ó Pai, para que vidas, Senhor, olhem para nossas vidas e encontrem o amor de Deus, ó Pai. Salva a vida, Senhor, através de nós, que nós possamos, Senhor, ser a diferença que nosso bairro precisa, Senhor. Em nome de Jesus, abre nossos olhos, ó Pai, e nos usa com graça e misericórdia, pois assim nós te adoramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, pastor Luciano. Grande mensagem, eu estava ouvindo lá de fora e aprendi muita coisa. Eu quero saber se vocês também aprenderam. O que vocês aprenderam de mais importante na mensagem? Eu estava observando uma coisa muito interessante que o pastor Luciano falou, que às vezes a gente não observa. Vamos ver se alguém observou. Me diz aí o que foi. O dízimo. Mas o quê? Mais alguém destaca alguma coisa? E a gente vê mais os defeitos, né? Mas agora, muito interessante que a gente precisa pensar que foi para essa mulher que Jesus disse que ele era quem? O Messias. Então, a gente precisa entender que ele veio para todas as pessoas, né? Independente de como a pessoa esteja. Existe um hino no cantor cristão que eu gosto muito, que ele diz assim, eu venho como estou, mas ele não diz assim, fique como estás, como veio. Ele pede uma transformação, né? Então, eu agradeço o pastor Luciano, gostaria que ele estivesse outras vezes conosco, muito bom. Quero agradecer a todos vocês e gostaria de perguntar, tem alguém aí que, enquanto foi ouvindo a mensagem do pastor Luciano, sentiu o desejo aí de ler um texto bíblico ou de cantar um hino, fazer um solo agora? Estou dando uma oportunidade. Então, vem, Dócia. A gente tem intimidade, né? É a irmã Eudócia. Mas a gente diz assim, docinha. Que é a intimidade. Você canta essa aqui. 293. Quem souber pode ajudar? Pode, claro que pode.
Jesus, em mim fazer brilhar a tua luz. Eis a minha ambição, ter e sentir, Senhor, mais gratidão e mais amor. Os passos teus seguir, eu quero sim servir e bem dizer até o fim. Eis o meu anelar, meu ideal maior, contigo andar, ó Salvador. Em meu interior vem tu brilhar, faz-me com mais ardor da cruz falar. Reveste o coração de teu excelso amor, de retidão e de fervor. Oh, que consolação a Cristo amar, pois que com tanto amor me quis salvar. Nada me alegra mais, gozo não há maior que tua paz, ó Salvador. Foi. Mais alguém? Não? O Mateus está oferecendo mais alguém aí para cantar ou para declamar uma poesia. Eu nem canto, nem declamo. Hoje quase não estou nem falando. Graças a Deus por isso, né? Obrigada, irmã Eudócia. Gente, ensaia. Aproveita que tem um mês agora para poder ensaiar, chama mais alguém, faz uma dupla ou um trio, para no mês que vem, mas me dá o nome antes que a gente coloca no programa, quem vai cantar. E eu quero saber, Mateus, vai cantar o último hino, não vai não? Então, nós vamos orar agradecendo. O irmão Lorival ora. É o nosso pastor do ministério. Cadê ele? Para onde ele se escondeu? Está aqui, ó. É eu mesmo que não estou enxergando, gente, mas essa luz que tem aqui, ó, ela me cega. Não precisa subir, não, irmão Lorival, eu dou o microfone aqui. Eu sempre digo que o irmão Lorival, ele é o pastor do Ministério Ebenezer. Eu não sei se o Mateus falou também, antes do irmão Lorival orar, que se alguém, porventura, trouxe algum dízimo, alguma oferta, e quiser entregar, depois pode entregar ou a mim ou ao Mateus, que a gente passa a pessoa responsável por essa parte, tá bom? O irmão Lorival já está até aqui. Ele sempre nos ajuda com essa questão de dízimos e ofertas. Então, ele vai estar orando e assim encerrando. Gente, tem algum anúncio que eu tenho que fazer? Tem. É porque, depois do irmão Lorival, eu não quero voltar aqui. Mas a Jaqueline estava ali fora, eu até falei para eles assim, ou entra ou sobe. Bagunça aqui, não. No meu pedaço, não. Aí... Está me expulsando, Marlene? Estou me sentindo expulso. Falei, não, estou expulsando de verdade. Então, eu estou contando para os irmãos os meus pecados lá de fora, né? Eu queria prestar atenção na mensagem, senão não conseguia. Mas ela pediu para lembrar que segunda-feira tem o trabalho das mulheres e vai ser a irmã Janete Marins quem vai estar falando. Então, vai ser, com certeza, o trabalho das mulheres é sempre muito bom e será um prazer também rever a irmã Janete, né? Então, aquelas que puderem, ou aqueles que puderem, porque o trabalho é das mulheres, mas é aberto aos homens também.
Pode trazer seu marido, ou o marido que estiver aqui pode trazer a esposa, não tem problema. Se tiver um jovem, pode trazer a namorada, tá? Não tem problema também, não. Então, é para todos o programa. Mas, segunda-feira, tu sabe a hora? É 19h30? 19h30, na segunda-feira que vem, o programa das mulheres. Irmãos, não deixem de estar orando durante a semana pela casa do julgamento, pelo teatro, pelas pessoas que virão e pela casa de esperança. Hoje eu pedi ao Mateus, vamos colocar alguma coisa voltado para a família no culto, para a gente estar pensando, é muito importante. A minha família, a sua família precisa muito estar aos pés de Jesus, porque os dias são difíceis. Então, só a misericórdia de Deus. Quando o irmão... Agora, voltando aqui para o irmão Lorival. Quando o irmão Lorival terminar de orar, nós vamos sair, o nosso lanche está ali fora, nós vamos servir o refrigerante, e a gente não vai entrar aqui dentro para fazer bagunça, não, tá? É ali fora, e não fica demorando também para comer, não. Come e depois vai para casa, porque o bairro de Éden, como outros lugares, as coisas andam assim um pouco perigosas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Lá em Copacabana também é perigoso, tá? Não é só aqui em Éden, não, onde a gente anda. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, com criança, mais ainda. E aí as crianças voltem logo para casa. Ninguém fica na rua de conversa fiada, não. Tá bom? Deixa eu puxar o microfone, irmão Lorival, para ele descer melhor. Não, meu amado, não precisa subir, não. É, o fio vem. É que o fio estava enrolado lá para o outro lado. Se quiserem ficar de pé, né? A gente está sentado tanto tempo. Velho, quem fica sentado muito tempo, aí fica com as pernas doendo, né? Cansado. É porque fica sentado. Se ficar em pé, também dói, né? Então, nós vamos orar. Ebenezer quer dizer o quê? Até aqui nos ajudou o Senhor. É por isso que o Ebenezer está sempre andando, sabe, Marlene? Porque o Senhor está sempre conosco. Aonde nós estivermos, com certeza, Deus está presente na nossa vida e na vida daqueles que o buscam. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus único e verdadeiro, um Deus que cuida dos Teus servos, dos Seus filhos, um Deus que se faz presente nas nossas vidas, nos momentos fáceis, nos momentos difíceis, nos momentos em que, quando nós pensamos que vamos desfalecer, o Senhor nos levanta com a sua mão poderosa e nos faz cada dia mais sentir a Tua presença em sua vida. Nós te agradecemos pela vida da irmã Marlene, por aqueles que trabalham com ela, aqueles que realizam a Tua obra. E te agradecemos também, Senhor, pela mensagem que ouvimos nesta noite. Senhor, que através da Tua palavra, através da Tua palavra que o Teu servo nos trouxe nesta noite, nós possamos nos sentir corajosos, entusiasmados, alegres e felizes, porque sabemos que Deus está conosco. Eu te peço, Senhor, ao sairmos daqui, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da Tua mão poderosa. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Nós te pedimos pelo trabalho que está iniciando nessa igreja, Senhor, que nós possamos colher frutos do nosso trabalho e que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós
Te pedimos pelo nosso pastor desta igreja, pastor Arildo. Senhor, que aonde o teu servo estiver, cuida dele, Senhor, cuida da sua família, cuida da tua igreja, Senhor, para que nós possamos a cada dia sentir mais o desejo de viver para a tua honra e para a tua glória. E que aqueles que ouvirem a tua palavra, a tua mensagem, através do Ministério Ebenezer, através da mensagem que ouvimos hoje, através da nossa vida, Santo Deus, que possamos ser instrumento vivo para que as pessoas que olharem para nós possam dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai um filho de Deus, ali vai alguém que prega a tua palavra. Por isso nós te agradecemos, te pedimos, permaneça conosco, leva-nos em paz. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, me deu a vontade, sabe, de fazer um negócio? De cantar. Mas eu não canto, não. Quem canta é a Eliette. Me ajuda, Eliette. Vamos cantar aquele corinho que aperta a mão do seu irmão. Tira a máscara e dá um sorriso para ele. Se você não quiser apertar a mão dele, você faz assim. E eu quero agradecer a vocês que não são do Ministério Ebenezer, mas estiveram aqui conosco, abrilhantando o nosso culto, a nossa noite. Muito obrigada a todos. E aqueles que são do Ministério Ebenezer também, meu muito obrigada. Gente, ninguém vai me ajudar para cantar? Eu não canto. Oi? Oi? Como é que começa? Dê um sorriso só. Vai embora aí. Como é que é? Um sorriso só.